E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos conversar sobre o mercado de trabalho. Eu quero te mostrar aqui uma maneira muito fácil de você compreender como está o mercado de trabalho e como você deve se portar nele. Vamos lá? Eu tô gravando esse vídeo, na verdade, porque assim, meus dois últimos vídeos sobre como se fazer faculdade vale a pena, alguma coisa assim, ou se aprender uma nova linguagem vale a pena, teve muita repercussão. E muitas vezes pessoas vieram dando opiniões assim, que são baseadas ali na experiência deles com o mercado de trabalho, né? E eu pensei assim, cara, eu quero fazer um vídeo mostrando assim. E aí, eu não vou ter uma resposta, tá? Já fica aqui, mas eu vou te dar uma forma de você conseguir compreender como o mercado de trabalho tá, para a posição que você está pensando aí. Se você está pensando em migrar de posição, migrar de carreira e qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá, vamos primeiro falar assim de como as pessoas normalmente fazem, né? Sempre tem aquele pessoal que fala, como é que o mercado de trabalho tá, como é que o mercado de trabalho tá. Eu não vou partir por essa posição porque eu nunca vi uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o mercado de trabalho em TI. Assim, a gente não tem aí pessoa falando, quantas vagas abertas existem em TI, né? E mesmo se tivesse, isso é uma pesquisa quantitativa, né? Quantas vagas abertas existem, né? Mesmo se tivesse, o que aconteceria, né? Mercado de computação, de tecnologia da informação é muito difuso mesmo. Eu posso estar falando de vaga de suporte, eu posso estar falando de vaga de desenvolvimento, assim. O meu canal é mais voltado em desenvolvimento, né? Aqui, caso você não tenha percebido, eu falo de computação, desenvolvimento de software, não é, não é outras áreas. Eu gosto de falar da sistemas distribuídos, né? Então, assim, eu estou focado em desenvolvimento, né? Ah, então, assim, não existe uma pesquisa quantitativa, né? Que diz ali quantas vagas existem, quanto está pagando, né? E nem uma pesquisa qualitativa, que diz, olha, qual que é o perfil ali que está pedindo, né? Ou como é que, se eles estão requerendo, quais são os requisitos básicos. Não existe essas pesquisas, assim. É muito difícil ter, e quando tem, muitas vezes a gente tem que criticar a fonte. Peraí, que organização fez essa pesquisa? Quais são os interesses dele em publicar essas pesquisas, né? O mais interessante fosse que fosse publicado ali, sei lá, por uma organização que não fosse dependente ali das empresas, né? Porque a empresa, quando ela divulga uma pesquisa dessa, ela tem um interesse, né? Qual que é o interesse? Assim, olha, eu procuro um perfil desse, eu quero um perfil desse, né? Então, assim, muitas vezes a pesquisa está associada a interesses de organizações, né? E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, beleza. Se não tem isso aí, como é que eu consigo saber como o mercado tá? Então, já vou te dar a dica, assim. Se eu der a minha resposta, pode ser que ela não é válida para você, porque o mercado ele se porta para algumas pessoas de acordo com as outras, né? De acordo com as oportunidades que ela tem. Então, por exemplo, assim, eu, com a minha formação, com a minha qualificação, com a minha exposição aqui pelo canal, né? Com as amizades que eu fiz nesses 20 anos de carreira, eu vou ter uma exposição a um mercado e um tipo de exposição a esse mercado. Então, eu consigo ali acessar algumas pessoas que falam, então, e aí, quais são as vagas que existem, blá, blá, blá. Eu não estou procurando emprego, tá? Assim, muito pelo contrário, né? Tô muito feliz onde eu tô há quase 6 anos e meio, né? Mas se eu estivesse procurando, eu conseguiria acessar algumas pessoas, procurar ali, ó, cara, quais são as vagas que existem, consegue me indicar algumas pessoas. Então eu já te dou uma dica aqui. Se você conhece pessoas que estão em empresas ali, que tem uma certa relevância, pergunta pra pessoa, cara, tem vaga aberta na sua empresa? Ou assim, a vaga da sua empresa se adequa ao meu perfil, né? Porque o primeiro ponto que a gente tem que olhar é qual é o nosso perfil e qual que é o perfil que a empresa está procurando. Porque assim, existem vagas que não vão pedir não vão pedir curso superior? Existem vagas que vão pedir um curso superior bem mais simples? Sim, existem. Existem vagas que vão requerer um curso superior, peraí, uma qualificação mais elevada ali, um mestrado? Existem. O mercado, ele é diverso, e muitas vezes você não vê esse mercado porque você não está exposto a ele, né? Então, assim, eu estou exposto a um mercado que muitas vezes você não está exposto, né? Aí, se a empresa procura por um perfil, ela não vai perder tempo publicando para outro perfil, conversando com outro perfil. Então, muitas vezes, assim, o mercado ele é difuso, né? Tem vários mercados aqui, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em consultoria no interior de São Paulo, né? E na época que eu trabalhava, a consultoria mudou o perfil muito claramente. Inclusive, tem uma amiga minha que fez uma tese de mestrado na época, né? Que eu trabalhava numa das consultorias, né?
sobre essa mudança de perfil, né? Teve uma mudança muito clara de perfil ali, que eles pegavam universidades de maior renome, assim, lá no começo dos anos 2000, né? Depois foram para universidades mais genéricas, depois foram para cursos técnicos, né? E aí parou aí na pesquisa dela, né? Mas teve, eu vou até deixar a pesquisa dela aqui, merece citação, né? Vai estar na descrição, né? Então teve essa mudança de perfil, porque as empresas mudam o perfil, né? Assim como assim, essas consultorias do interior de São Paulo, que eu trabalhei por muito tempo, né? Elas também mudaram o perfil dos projetos que elas atuam, né? Ali antes da crise de 2008, eram projetos muito multinacionais, projetos diferentes, diferenciados, pelo menos assim, estou falando de experiência própria, né? E depois voltou para o mercado interno. Então teve essas mudanças, né? Então, já digo assim para você, muitas vezes o mercado ele é diverso, você pode ouvir uma pessoa que vai ter uma experiência totalmente distinta da sua, até. E aí, vamos lá, vamos chegar ao ponto que interessa, né? Como eu sei como me qualificar no mercado, quais são os tipos de vaga que eu preciso. Porque assim, alguém pode falar assim, mas não tem vaga pra Java, não sei o que, não sei o que, tá contratando, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter uma ideia clara do seu perfil. Fala assim, beleza. Por exemplo, eu sou um profissional que estou terminando um mestrado aqui numa federal, eu tenho um mestrado em sistemas distribuídos, que espero, com fé em Deus, rolar uma boa publicação ali num Journal International, né? Eu tenho 20 anos de experiência. Então, assim, esse é um perfil, né? E aí, o que eu tenho que procurar? Empresas que se adequem ao meu perfil. Tipo, eu não vou me cair ali numa body shop ali que está querendo vender cabeça para fora, né? Apesar que, assim, body shop querendo vender cabeça pra fora é uma boa para quem quer entrar no mercado de trabalho. Então você já pensa aí, tipo, olha, beleza, eu tô querendo entrar no mercado de trabalho, então aonde eu me adequo, né? E aí você vai fazer o quê? Você tem que ter a sua visibilidade. Quem é você, né? Quem é você na fila do pão, né? Onde você tá aí no mercado de trabalho? Eu sou alguém que tô querendo mudar de carreira. Beleza, então você tem que olhar o quê? Olhar empresas ali que estão querendo pegar pessoas sem experiências, né? Obviamente ali você não vai conseguir um salário tão bom quanto alguém com tanta experiência, apesar de que você tem que ter experiência, você tem que dizer a sua experiência, né? Porque assim, não é porque você está mudando de carreira que você não tem experiência. Você tem experiência com outra coisa, né? Então, olha, beleza, eu trabalhei com suporte há muito tempo. Cara, você tem experiência com suporte, né? Aí a grande pergunta é, como você adequa essa sua experiência ao desenvolvimento de software, né? Como é que você se vende pro entrevistador, né? Tem que sempre entender assim que a entrevista de emprego é sempre uma via de três mãos ali, né? Você tem você querendo conseguir uma vaga, você tem um entrevistador ali querendo contratar alguém e você tem a empresa querendo que alguém contrate. Assim, o entrevistador não vai botar alguém para dentro que ele não tem uma total confiança, né? O entrevistador também quer garantir que você é uma pessoa excelente para vaga, porque assim, se ele botar alguém ruim, é ruim para ele, né? E a empresa quer ali, ela quer sempre equalizar o binômio. Eu quero o melhor pelo menor preço. Então assim, ela sempre vai olhar para esses dois pontos. Eu quero o melhor profissional pelo menor preço, né? Então, assim, você tem que sempre pensar nisso. E é uma relação comercial, você vai vender o seu peixe. Então, muito cuidado aí quando você vai. Não se menospreze, sempre se valorize, né? Sempre se jogue pra cima, né? Sempre olhe as suas experiências positivamente. Eu já tive no meu começo de carreira foi muito complicado, muito turbulento, assim, por diversos motivos. Já falei em outros cafezinhos aí que, se quiser, você volta e olha, né? Mas no começo eu me vendia muito pra baixo, né? Hoje em dia eu sei me vender. Tipo, a última vez que eu participei de uma entrevista, né, o cara falou assim, não, mas porque essa vaga aqui, a gente só tem um salário tal, não sei o que, eu não sei se eu vou conseguir pagar seu salário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só falei pro cara assim, muito obrigado, eu acho que a gente já tem a resposta. Da sua parte, você tá dizendo que você não quer contratar um profissional do meu calibre. Eu falei isso pro cara, né? Aí o cara, não é isso. Eu falei, porque assim, eu falei pra ele, eu não vou menosprezar, aceitar uma redução aí pra a sua vaga. Assim, aí eu terminei assim, olha, se você quiser um profissional como o meu, então chegue com uma proposta decente e aí a gente continua conversando, né? Eu não vou me menosprezar por uma vaga ali que eu tô numa posição boa, né? Eu tô numa posição que eu posso negociar porque eu tenho um emprego, né? E também, caso eu seja demitido, tem um FGTS ali que vai me garantir ao menos 6 meses ali de. Tô há 7 anos de empresa, né? Vai 6 meses ali de salário, né? Então, assim, eu tenho essa garantia, né?
E acontece muito disso, né? Assim, eu tô numa empresa há 6 anos e meio, CLT, né? Aí vem aquela empresa que dá um salário assim, um pouquinho maior como PJ e acha que eu sou bobo, né? Tipo, eu falo assim, bicho, olha, eu falo sincero com as pessoas, bicho, eu tenho 2 filhos. Você sabe quanto, eu penso assim, você sabe quanto custa eu pergunto assim, sabe quanto custa o plano de saúde dos meus filhos? Eu vou ter que tirar isso do meu bolso. Então, se você pagar isso, tem que pagar no mínimo quanto custa o plano de saúde a mais, pra eu ficar no 0 a 0, né? E aí a pessoa, não sei o que, então assim, ó, então eu sempre falo assim, então você me volta com uma proposta decente se você quiser um profissional do meu calibre. Muitas vezes eles não voltam. Por quê? Porque eles vão naquele binômio, né? Eu encontrei um profissional que se encaixa no perfil e ele custa menos que o outro, custa, né? Então ele se encaixa. E o mercado, e isso é um sentimento que eu venho tendo tido nos últimos tempos, né? Ele vem caindo a faixa de preço que vai pagando, assim, né? É muito interessante que eu estou há 7 anos na atual empresa, eu nunca fui atrás, mas as empresas chegam para conversar comigo, né? E quando elas veem alguém no meu perfil, a primeira coisa que elas fazem é elas abrem o budget delas. Olha, eu quero contratar um profissional do seu calibre e assim, eu tenho um budget tal. Eu falo assim, olha, desculpa, não se adequa com esse budget, né? A gente nem consegue conversar com esse assunto, com esse budget aí, né? Budget de orçamento, né? E aí assim, eu percebo que esse valor que os RH passam no começo, ele tá caindo aos poucos, né? Ele tá se degradando. Por quê? Porque as empresas, elas estão numa pressão de, tipo, olha, eu quero contratar mais barato, principalmente por causa da IA, tá, galera? Assim, a IA tem sido um fator aqui de negociação muito ruim, porque foi dada a mentira aí de, eu consigo contratar um profissional menos qualificado, que com a IA ele vai ficar um profissional mais qualificado, que eu não, olha, sinceramente eu sou usuário e eu não sei se isso é verdade, eu espero que eles tenham estudos que adequam aí, mas vamos lá, cada um, né? Mas e aí, vamos lá, como você consegue olhar o mercado? A dica que eu te dou é faça pesquisa no LinkedIn, né? Chega lá no LinkedIn e aí você pega assim, olha, eu quero um profissional, uma vaga remota, as tecnologias são tais, né? E aí você procura. E aí vai retornar um monte de vaga. Você vai lá e qualifica, ó, quais são essas vagas aí, que tipo de empresa está contratando com isso aqui. Então eu vou submeter essas empresas, né? Aí você pode chegar ali num ponto que você vai olhar assim, pô, mas essa vaga aqui pede Java, MySQL, SQL Server, Kafka, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, AWS, não sei o que, blá blá. Eu falo assim, cara, eu sei só 2 ou 3 letrinhas ali. Bicho, se você sabe 2 ou 3 letrinhas, você tá plenamente qualificado pra vaga. Se você sabe uma letrinha, você já tá, opa! Se você sabe uma letrinha daquela vaga ali, você já tá, opa, tô dentro. Porque assim, você já tá dentro do escopo ali da vaga, né? Tem que lembrar que aquelas letrinhas ali é o sonho dos caras. E eles não vão conseguir pagar pela uma pessoa que tem tudo aquilo com o budget que eles têm. Então, você lembra que é sempre uma negociação, né? Eu tenho um desejo, o outro tem um desejo de pagamento, né? E você tem uma qualificação dos sonhos ali. Se eu conseguir enquadrar a qualificação dos sonhos dentro do meu budget, ok. Se eu não conseguir, eu vou para o melhor qualificado dentre aqueles que estão ali, né? Então, você vai pegar aquela sopa de letrinhas, né? Fazer ali um conjuntinho básico. Olha, eu sei que uma vaga, basicamente, do perfil que eu quero, tá pedindo esse aqui. E aí você vai qualificando. Tenta qualificar ali para alguma que você goste, né? Qualificou? Pergunta assim, fui chamado ou não fui chamado, né? Não fui chamado? Beleza, segue a vida. Pode ser que aquela vaga seja fantasma. Existem vagas fantasmas no LinkedIn que a empresa abre ali para dizer para os investidores que estamos contratando. Mas assim, tá contratando bulhufas, né? Tá só com as vagas abertas para dizer para o investidor que tá contratando, né? Pode ser que essa vaga seja fantasma, né? Ou que seja só para banco de talento mesmo, tá? Catalogando ali no futuro, se eu quiser, para a empresa ver como está o mercado. Tem muita empresa que faz isso, né? Abre vaga para ver como está o mercado, né? Tem muito influenciador de RH, né? Você pode seguir eles e ver o que eles falam, né? Não acredite em 100%, porque, sei lá, né? Assim, nem acredito em nada, né? 100%, né? Porque, assim, muita gente quer vender coisa, né? Mas você pode se qualificar, né? E aí, qual é o seu primeiro plano ali, né? O primeiro plano é o seguinte, se você pegar esse conjunto de vagas, você vê assim, olha, existem 3 nomes aqui que são comuns. Desses 3 eu sei 2. O que você vai tentar fazer? Tenta fazer uma POC, ou tenta fazer uma forma de entender um pouco daquele terceiro, né?
entender o ponto de, assim, você chegar numa entrevista e falar alguma coisa sobre o tema, ou ao menos não falar besteira sobre o tema. Então pensa ali que tá pedindo MongoDB, nunca usei o MongoDB, né? Como é que eu uso o MongoDB? Aí você pensa, o que é o MongoDB? O MongoDB é uma base de não relacional, focada em documentos, beleza. Como é que eu uso o MongoDB, né? Aí sobe um sisteminha lá, sobe a linguagem que você quer, em Java, em qualquer outra coisa que seja, né? Eu acho mais arriscado, assim, você falar uma besteira do que você falar não sei. Então, se você não sabe do que é, fala não sei. Ou fala assim, cara, eu vi uma vez ali, eu vi uma POC ali que a pessoa fez, o intuito era desse. Sempre fala a verdade, né? Não tente, pela síndrome, eu já tive muito isso, tá, galera? Assim, pela síndrome do impostor, né? Não tente responder aquilo que você não sabe, ou aquilo que você acha que talvez, não sei o quê. Então, assim, sempre que você vê uma das suas opiniões diretrizes dessa, pensa assim, quais são as perguntas mais comuns que eu vou fazer, né? O que é Java? Como é que o Java funciona, né? Ou o que é MongoDB? Como é que o MongoDB funciona? Qual que é a diferença do Postgres para o MongoDB? Se eles fizerem essas perguntas, né? Porque no RH, a primeira fase de uma entrevista nunca você vai perguntar isso, né? A pessoa vai olhar qualificação, experiência prévia, né? E a sopa de letrinhas ali, se enquadrar uma, duas, aí vai ser chamada para a segunda fase, né? E outra coisa, né? Eu submeti aqui para essa vaga da empresa e não fui chamado. Cara, submete de novo, né? Se tem outra vaga, submete de novo. Por quê, né? Se uma vez falei para um amigo meu que, eu mandei e-mail, na época era e-mail, né? Eu mandei para uma empresa tal, não foi chamado. Falei, manda de novo, né? Porque uma vez eu trabalhei muito no processo seletivo numa consultoria que eu trabalhei, né? E eu conversava direto com o RH, né? O RH falava comigo assim, tipo, a gente vai ter entrevista com 3 pessoas. Aí eu pegava meu dia lá, minha tarde era só entrevista de emprego com os caras, né? Que aí eu sempre dava um feedback, aí sempre botava um feedback positivo, né? Que o meu feedback era mais negativo do que o do RH, né? E aí o RH falava pra mim assim, Vitor, é muito difícil a gente chamar a atenção, por quê? Porque ela mostrou um e-mail, essa é a caixa de e-mail do banco de vagas. Então a gente não consegue olhar para a caixa, para essa vaga de e-mail aqui, essa caixa de e-mail, e qualificar quem é bom e quem é ruim. Então a gente faz ali, abre, vai lendo, vai descartando muitas vezes por cima, né? O cara começou as primeiras frases, esquece, né? Esquece. O cara não soube escrever o e-mail direito, esquece. Quem soube escrever o e-mail direito, quem soube qualificar, escrever um bom currículo, botar as experiências mais relevantes primeiro ali, consegue se qualificar melhor para a vaga, né? Então, assim, ter um bom currículo, ter um currículo apresentável, onde você diz as suas capacitações no começo, onde ele é sucinto, que a pessoa consegue ler e entender assim, essa pessoa aqui fez tal curso, esse curso é bom, né? E aí você bota sempre o primeiro curso, o curso mais relevante, né? Por exemplo, vai estar ali, eu tenho computação na Unicamp, né? Eu tenho um curso que eu fiz de gestão de projetos na FGV. Eu tenho meu MBA na FIAP e eu tenho meu mestrado na UTFPR que estou concluindo com fé em Deus até março, né? E assim, meu primeiro vai ser meu mestrado, depois o Unicamp. Esses dois aqui vão estar de baixo, né? Por quê? Porque eles são menos importantes na fila do pão, né? Da vaga que eu desejo, né? Do perfil. Então você tem que fazer essa qualificação. Qual que é o curso que você quer mostrar, né? Porque pensa só, o profissional de RH vai abrir seu currículo, ele vai ter 2, 3 segundos para decidir esse cara eu vou levar para frente ou não. Então, assim, você tem que ter. Seu currículo tem que dizer, esse cara eu vou levar para frente. Então tem que ser um currículo bem organizado, não tem que falar besteira ali no currículo, tem que ser. Tem que dizer quem você é e por que a pessoa tem que te contratar, né? Bom, e aí, depois que você conseguiu qualificar, achar uma vaga, mandou, não fui chamado? Será que eu preciso agitar meu currículo? Será que eu não preciso agitar meu currículo? Pega modelo de currículo, procura modelo de currículo na internet, dá uma mexidinha ali e manda de novo, né? No dia que você for chamado, o que você vai entender? Você vai ver ali que você vai passar por uma entrevista, né? E aí, a pessoa vai te fazer várias perguntas, né? A dica que eu te dou, cara, entrevista é treino. Assim, muitas vezes a gente acha, né, que a entrevista vai ali e qualifica só as pessoas que estão realmente qualificadas para a vaga. Não. Muitas vezes a entrevista é momento, é treino. Eu já passei, já perdi entrevista no passado. Eu tava muito bem qualificado pra vaga, mas assim, eu tava num dia ruim, cara. Minha cabeça, assim, saí da empresa, fui em casa, tomei um banho, fiz a barba, fui pra entrevista e aí cheguei na entrevista, cabeça zoada pra caramba, pensando nos problemas da empresa e voltei e não deu certo, né? Enquanto outras entrevistas eu cheguei aí bem qualificado, né?
Foi até engraçado, a entrevista que eu fiz pra vaga que eu tô hoje, eu fiz umas 8 da noite, em São Paulo. Tipo, eu trabalhei até às 6, peguei o carro, fui pra São Paulo, fiz entrevista com minha diretora na época, né, que me contratou, né, que, tipo, ela também tava super cansada, mas foi uma entrevista super de boa ali, uma conversa, né. Cara, entrevista é entrevista, né, varia muito de quem faz e do momento que você tá, né. E aí, o ponto-chave da entrevista, né? Seja sempre positivo em tudo. Em relação às empresas que você tá, né? As empresas que você participou e a você mesmo, assim. Você sempre pensa assim, tipo, olha, pensa assim, eu tô num ponto, pensa assim, eu tô num ponto positivo da minha carreira. Eu tô crescendo, então eu tô almejando os novos desafios, né? Então se a pessoa perguntar, por que eu quero sair, você quer sair da empresa atual? Você vai falar assim, né, porque é uma bosta lá. Não faz isso, cara. Não faz, nunca, 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 nunca. Sempre pensa assim, tipo, eu quero sair porque eu quero abraçar novos desafios, eu quero que a empresa tá pequena demais para mim, né? Eu quero uma empresa com mais desafios técnicos. Eu quero migrar para uma vaga de desenvolvedor, e ali na empresa eles não têm muito perfil de desenvolvimento, o desenvolvimento é muito limitado, então eu quero um perfil com mais desafio. Sempre pensa assim, né? A empresa quer comprar alguém que vai estar ali para fazer o jogo dela, né? Então você tem que dar isso, né? E também ela vai comprar alguém que, quando ela sair da empresa, ela não quer que fique falando mal da empresa. Então assim, você não pode ficar falando mal da sua empresa anterior, né? Então ali, você fez a pesquisinha, você mandou, e aí você vai entrar num ciclo de entrevistas, né? E aí, eu tinha um processo, quando eu teve uma vez que eu saí de uma empresa, eu fiquei 6 meses no mercado patinando ali, porque eu não tava conseguindo achar uma vaga no meu perfil, né? Na época eu fiz uma readequação de perfil, que foi muito bom para mim, foi muito bom para minha carreira, né? Eu saí de uma vaga de consultoria ali, fui pra uma vaga de arquitetura ali, eu respondendo direto ao C-level da empresa, né? Então eu fiz essa migração aí, que pra mim foi muito bom na minha carreira, né? Só saí dali só saí dali porque eu fui contratado por uma vaga que era o nível hierárquico menor, né? Mas era numa multinacional muito maior, né? Então ali eu tava no nível que eu caí, mas subi, né? Tipo, sabe aquela coisa? Não sei se. Tipo, beleza, eu vou contratar pra uma vaga bem menor, mas com um salário bem maior. Aí, tipo, a gente acontece isso nas empresas, tá, galera? Assim, uma outra coisa, que o RH me falou nisso, né, uma vez, né? Uma vez a gente estava contratando um cara de uma consultoria famosinha aí, né? Que o cara era sênior na consultoria, né? Aí eu falei pra ela, ela, putz, tem o nome dela, acho que era Diana, não lembro assim, putz, mas esse cara não vai aceitar uma vaga de júnior aqui, né? E aí ela falou assim, você não sabe, porque eu pensei assim, o perfil do cara era um perfil de sênior numa consultoria, mas a gente tinha uma outra consultoria que era um outro perfil, né? Cada consultoria tinha um perfil, né? Eu falei assim, esse cara aqui, ele tem um perfil de júnior, de sênior para aquela consultoria. Para aqui, ele se adequaria num júnior e olhe lá, né? Aí ela falou assim, você não sabe, você não sabe. Aí ela me explicou o seguinte, né? Não é porque a pessoa tem um cargo de sênior que ela tem um salário de sênior, né? Muitas vezes ali, você tá dentro de uma empresa, tem vários tipos de sênior, com vários tipos de salário diferente. Então você acha que o cara tá ganhando ali 8, 9 mil reais, o cara tá ganhando 3, né? Com a vaga de sênior porque foi oferecido para ele porque era vantajoso. A empresa ofereceu aquela vaga para ele com uma chamativa ali, vantajoso. Ele é o sênior 1, né? Enquanto o outro tá com o sênior 8 lá. São diferentes gradações, né? Isso acontece muito em empresa, né? Então, assim, não fique envergonhado de, pô, eu sou sênior numa aqui, vou sair para pleno no outro. Não fique envergonhado disso. Isso acontece plenamente. Eu saí para quase um principal architect numa, para um senior developer em outra. Foi de boa. Foi de boa. Hoje eu tô com um especialista, não é mesmo? Tô de boa, assim. Em termos de responsabilidades, varia muito de empresa para empresa. Às vezes você tá trabalhando com um sistema ali que tem poucas responsabilidades, né? Mas você tem um nível de qualificação alto. Quando você vai para um sistema que tem muito mais responsabilidade, aí você vai cair a sua qualificação, não, né? Ao seu cargo, entre aspas. Você vai cair, você vai sair ali, eu sou um arquiteto aqui nessa empresa. Mas, cara, você vai numa empresa lá que, tipo, não, bicho, baixa aí, fica um tempinho aí, depois você sobe. O que importa é se o salário está crescendo ou se o salário está crescendo, né? Obviamente você não vai sair de uma empresa que paga bem para uma empresa que paga ruim esperando ser valorizado. Nunca faça isso! Nunca! Nunca! Nunca aceite uma vaga que paga menos porque a empresa vai te valorizar. Nunca, a não ser que você esteja numa condição de assédio moral, ou seja, mas nunca faça isso. Por quê? Se a empresa realmente te valoriza, ela pagaria para você ao menos alguma coisa equivalente.
Ao menos, assim, tipo, ao menos, se ela te coloca numa posição inferior à posição que você estava anteriormente, você está numa posição inferior à que você estava anteriormente. E ela não tá pensando em te valorizar. Ela tá pensando só em, vou usar uma mão de obra barata aqui por enquanto e pode ser que eu descarte ela no futuro, né? Assim, tem empresas que consideram funcionários descartáveis. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não seja pessoa descartável, né? Sempre se valoriza, assim. Sempre se valoriza no sentido de, tipo, fale bem de você, vista-se bem, trate com seriedade. Bicho, tu tá numa entrevista de emprego, o cara não é teu amigo, o cara não é teu parça, o cara não é... Não, o cara é um negócio entre partes. Você é alguém que tá tentando conseguir um emprego, a pessoa tá tentando contratar. Cada um tem seu interesse. Então, assim, sempre trate com muito respeito, muita cordialidade, sempre mantenha ali um nível, finja, tem até um termo que a galera faça uma performance, né? Faça uma performance, assim, não, porque finge que você é ocupado, finge que você é ocupado, né? Tipo, mas que eu não seja ocupado, finge que você é ocupado. Às vezes a pessoa não tá numa vaga ali que, pô, fica fazendo só, enfiando o peito em corda, né? Como falava lá no Pior antigamente, né? Não, tipo, finge que você tá super ocupado, finge, cara, você tá performando ali, né? Aliás, tem muito C-level que performa, assim, você vê que o cara não faz porra nenhuma ali, né? Eu sei disso porque eu trabalhei em empresa e o mais interessante é você conversar com secretários dos C-levels, né? Você conversa com as secretárias, o pessoal que assessora eles, você vai ver ali o tipo de... Às vezes a pessoa tá super ocupada, resolvendo um problema do carro novo da esposa, né? Ou, sei lá, tipo, da reforma do apartamento, não é coisa da empresa, né? Mas voltando aqui, né? E aí, quando você chegar numa entrevista dessa, né, você tem que sempre fazer uma reavaliação de cada entrevista, né? Eu fiz muito nisso quando eu tentei me requalificar, né? Eu tava numa consultoria, e consultoria é um negócio meio assim, meio workshop mesmo. O cara tá vendendo um corpo ali, né? Ele tá vendendo uma cabeça, né? Então, assim, essa vaga é C Sharp, foda-se, vamos botar esse desenvolvedor Java aqui, e se tá valendo, tá valendo. Então você ficava ali, era muito difícil você entrar num ciclo de aprendizado muito bom, né? Porque você estava sempre mudando de tecnologia, ninguém te dava tempo para estudar, ninguém estava interessado em você estudar, ninguém estava interessado em ter um especialista alguma, ninguém está interessado nisso, né? E aí eu pensei assim, quando eu saí dessas consultorias, eu pensei assim, cara, eu vou me especializar, que eu quero pegar uma vaga de arquiteto Java. Eu entrei nessa onda, né? Eu coloquei isso, comecei a estudar mais Java, comecei a me focar mais no Java, que eu já tinha uma experiência de quase 10 anos de Java, e comecei a me focar mais, né? E eu entrei num ciclo que eu vi que era muito positivo, que era assim, eu fazia entrevista, eu marcava na cabeça todas as perguntas que foi feita na entrevista, eu voltava em casa, eu verificava se a minha resposta foi condizente. E aí o que eu fiz, né? O meu blog, ele é muito dessa época, eu nem sei se está no meu blog essa pergunta, né? Que eu fiz um post na época que eram 10 as perguntas que fazem nas entrevistas para Java Senior, né? Alguma coisa assim que eu fiz, né? As perguntas que fazem. Era um post de blog. Vou ver se eu acho o link aqui para deixar, né? Então, eu fiz esse post, né? Cara, esse post foi muito interessante pra mim, que ele foi uma forma de eu ter um aprendizado, né? Porque assim, como é que funciona o Garbage Collector? Eu falei assim, putz, eu fiz, na época eu tô há 10 anos no mercado, ninguém nunca me perguntou isso, ninguém nunca parou pra pensar isso, ninguém nunca parou pra sequer questionar isso. Por quê? Era consultoria, você mandou aqui dali pra produção, quem vai cuidar na produção é o time interno da empresa, né? E aí se tá tendo vazamento de memória, se não tá tendo vazamento de memória, se, sei lá, as pessoas não vão se tá tendo memory leak, a gente de consultoria não vai lidar com bugs de produção, né? Isso é um ponto negativo da consultoria. A consultoria, por você não lidar com coisas de produção, você tem consultoria que lida, tá, galera? Assim, como o mercado é muito dinâmico. As consultorias que eu trabalhei, as vagas, não lidavam com esse tipo de bug de produção, né? Elas tinham outro time para isso, né? Os times que eu trabalhava não iam, né? Então, eu acabava não lidando. E eu fui aprendendo aí várias coisas, né? Eu fui não aprendendo, trabalhando para responder bem, né? Porque, como eu falei, assim, esse processo de procurar emprego é um processo que você vai aprendendo a participar de entrevista, né? Aprender a participar de entrevista é importante, assim. Eu não tive esse treinamento, né? Assim, a primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu não tive conselho nenhum, né? Eu não tive, assim, eu fui aprendendo na raça, ninguém me chegou para assim, bicho, tu vai para uma entrevista de emprego, se veste assim, responde
responde assim, faz assim. Não tive isso, né? E é importante você ter isso, porque assim, não pense que o cara que chegou ali no executivo, não sei o que, ele teve isso desde novinho, né? Assim, principalmente essas escolas de elite, não sei o que, ele sabe treinar a pessoa para essas vagas. E não acredite, aí eu quero concluir meu vídeo aqui, que já tá quase meia hora, né? Meu cafezinho, que esse aqui, para quem não sabe, chegou muita gente, né? É o meu marcador de tempo, né? Eu vou tomando um cafezinho, quando acaba, é o momento que eu chego, olha, eu tenho que terminar, né? Até porque eu tenho reunião em 5 minutos, né? Não pense que existem perfis natos, né? Essa é uma outra grande mentira do mercado de trabalho. Porque não sei o que, um gestor nato. Não existe isso. Não existe gestor nato, né? As pessoas são treinadas desde criancinha para as vagas que elas assumem, né? Caso você não foi treinado ali, talvez porque a sua família ou a sua classe social não te preparou para isso. Mas assim, eu já vi muitas pessoas que foram treinadas desde novinho para responder a perguntas, para saber fazer uma apresentação, né? Para saber se portar bem, assim. Tanto que algumas faculdades particulares de elite, né? Eles fazem muita apresentação. Então você chega, o cara sabe fazer uma puta na apresentação, fala um monte de merda, mas faz uma puta. Mas assim, cara, que apresentação foda, né? E aí a gente que é especialista em alguns assuntos, assim, pô, falou um monte de merda aí, né? Falou um monte de merda, né? Eu já participei de apresentações, né? E eu, como especialista Kafka, né? Eu olhei o cara e falei assim, puta que pariu, eu não sabia que o Kafka fazia isso. E aí eu assim, nossa, mas tá muito bem falado, né? E eu sabia que o Kafka não faz aquilo, né? É uma apresentação de alguém que é muito treinado em apresentações, né? Mas, assim, tipo, a capacidade de conhecimento, em outros pontos, é limitado, né? Então, galera, eu preciso terminar esse cafezinho. Eu espero ter te ajudado. Eu falei de muita coisa aqui. Talvez ficou muita coisa fora, né? O que eu quero te voltar aqui é assim, como é que a gente observa o mercado? A gente tem que fazer pesquisa, né? Chega no seu LinkedIn, busca ali o tipo de vaga que eu quero, ó, desenvolvedor sênior Java, remoto, híbrido, na região tal. E aí você vai achar um perfil de vaga. Aí você levanta o perfil da vaga. Aí tá pedindo o quê? Tá pedindo um curso Java ou uma faculdade, né? E aí você, não tenho faculdade. Beleza, a vaga tá pedindo faculdade, cara. Você não vai dar soco de ponto de vaga, né? Eu já mandei, por exemplo, para minha empresa, pessoas que não tinham perfil de computação na formação deles, estavam em transição de carreira, e simplesmente eles não aceitaram, porque o gerente olha para aquela vaga assim, não, eu quero alguém formado em computação, eu não quero alguém formado em outro perfil que está migrando de carreira. Cara, você não vai lutar contra a vontade do gerente, né? A não ser que você seja um amigo dele. Fala assim, pô, velho, e aí, cara, vamos tomar cerveja ali. Mas, cara, se você não é amigo dele, se você não tem essa liberdade, você não vai lutar contra a vontade do gerente, né? Então, é assim, eu espero ter te ajudado com esse cafezinho. Deixa o like, comenta aqui o que você achou, comenta se ficou alguma dúvida, se quiser que eu fale de outras coisas, dá o like, compartilha com aquela sua tia-avó que tá tentando mudar de emprego, tá tentando sair de lá de aposentada ali para uma vaga Java, né, que já falei que já vaga, o pessoal fala que Java é coisa de velho, né, é brincadeira, tá, galera? Assim, e dá o hype, comenta, compartilha, é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa com esse cafezinho de 32 minutos. Valeu!